Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao dia 6 do desafio de 21 dias em Deus. Hoje, mais uma vez, a gente vai fazer a atividade de conhecer a palavra, justamente porque é importante durante esse desafio. Muitas pessoas talvez não tenham aí a vivência, nem o hábito de ler a Bíblia, e muitas vezes elas podem se sentir perdidas, né? Por onde eu começo, onde eu devo ler, e obviamente a Bíblia ela é repleta de ensinamentos, de histórias maravilhosas, histórias emocionantes, empolgantes. Só que o nosso foco aqui na primeira semana é de conexão. E como eu disse ontem, a gente chega já nos últimos dias da primeira semana com um foco de agradecimento, de dar graças em tudo. Por que isso? Porque dar graças em tudo significa a confiança em Deus. Então, quando a gente confia em Deus, a gente está clamando, buscando, suplicando por conexão com Ele. Lembra quando eu falei sobre a gente ir até o meio do caminho e Ele vai encontrar a gente lá? Pedir graças, não, é dar graças, é isso, né? É a gente, mesmo nos momentos ruins, né, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, a gente compreender que tudo é vida e tudo é Deus. Então a gente precisa, sim, dar graças em tudo, aprender a fazer isso. E para a gente aprender a fazer isso, a gente precisa nos diminuir, né? Tirar o ego da frente, parar de achar que a gente é quem planeja as coisas, parar de achar que nós somos o centro do mundo e do universo, né? Quem é o centro do universo é Deus. Nós somos uma criação dele, que ele ama muito, muito especiais, mas quando a gente compreende que é para Deus que a gente precisa agradecer, que a gente precisa depositar nossa fé, a nossa vida, a gente começa a perceber que tanta coisa que a gente decide carregar, a gente não precisa, a gente nunca precisou, entendeu? Então dar graças é isso, é confiar em Deus completamente. E a leitura de hoje, ela, ela é uma leitura muito importante de um cara muito especial, que era Paulo. Se você não conhece quem era Paulo, tem um filme dele, agora eu não vou lembrar se é na Amazon ou se é na Netflix, eu acho que é na Netflix, onde fala um pouco da vida de Paulo, né? Mostra um pouco de Lucas e da relação dele com Paulo, né? Paulo já preso em Roma, e quando Roma ela está caçando os cristãos, né? Os cristãos em Roma foram muito perseguidos e eles eram queimados vivos ao longo das cidades. Eles eram usados como gordura para a luz. Eles ficavam ali amarrados, quase que crucificados em alguns momentos e queimando. Imagina viver num lugar desse, barbárie completa, né? Então, assim, Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. E ele era um perseguidor de cristãos, ele matou pessoas, ele fez coisas terríveis. E ainda assim, ele obteve a graça de Deus. Ele foi tocado por Jesus, ele ficou cego quando encontrou Jesus e ficou cego por 3 dias. E ali ele compreendeu que Jesus falou com ele: por que me persegues? E aquele momento foi um momento de conversão. E na fé que ele teve, Ananias, que era um cristão e fugia de pessoas como Paulo, teve também a fé e acreditou em Deus, no que Deus chamou ele para fazer. E foi até Paulo, porque Paulo sonhou ou teve uma visão de que alguém tocava-lhe as costas e curava a sua visão. Então Deus, através de Ananias, fez com que tudo isso acontecesse e Paulo voltasse a enxergar, né? Saulo, que virou Paulo, beleza? E ele virou um dos maiores pregadores de Jesus Cristo e da palavra de Deus. E ensinou muitas e muitas pessoas. E ensinou Lucas, né, que escreveu também um evangelho maravilhoso. Então vamos lá, vamos à leitura. Essa é uma carta que ele escreveu para os Tessalônicos na época. E eu vou ler uma parte dela, tá? Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 a 22. E diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então aqui, Paulo estava dando instruções, ele era considerado um homem muito sábio, né, que compreendia muito bem as palavras de Jesus e dos ensinamentos dele. E aqui ele coloca recomendações na carta sobre como os irmãos em Cristo deveriam agir.
mesmo nesses tempos de dificuldade, né, onde facilmente você poderia simplesmente achar que a melhor solução, que o melhor caminho era pegar em armas e lutar contra tudo o que estava acontecendo, de cair na mentira do olho por olho, dente por dente, de querer buscar por vingança. E aí você estaria indo contra todos os ensinamentos de Jesus, que ensinou para a gente dar a face, né? A gente andar uma milha a mais, não é verdade? Então, assim, aqui ele fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Então, quando a gente dá graças em tudo e a gente começa a fazer esse exercício de agradecer com intenção diariamente, a gente vai começando a cada vez mais intensamente e cada vez mais ao longo do dia, a gente vai começar a perceber os milagres de Deus e agradecer por isso. Então a gente vai, às vezes, estar no meio do trabalho e vai ver as pessoas concentradas trabalhando ali, às vezes nervosas ou até mesmo quebrando a cabeça para encontrar o problema de encontrar a solução de algum problema, né? E tudo isso é maravilhoso, porque em algum dado momento aquelas pessoas, muitas vezes em um pacto, disseram que elas se dispunham a estarem juntas ali, trabalhando por um propósito em comum, de possivelmente ajudar pessoas a resolver problemas de pessoas. Olha que maravilha. Em outro momento, talvez, você chega na sua casa e vê os seus filhos brincando, vê a sua esposa ensinando a soma, a divisão, a subtração, ou simplesmente a avó deles, a sua mãe, ou o seu pai, o avô deles contando uma história, ou eles correndo para te abraçar e te dar boas-vindas. Então, assim, tudo é maravilhoso, né? E mesmo nas dificuldades, quando a gente, às vezes, está em um dia difícil, onde, às vezes, a esposa e o marido se desentenderam por algum motivo, né? Às vezes não concordaram em alguma coisa em relação à criação dos filhos, ainda assim, são eles tentando encontrar uma solução em comum para algo que vá ser o melhor para os filhos deles. Tudo isso é amor, não é verdade? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a dar graças em tudo, porque a partir daí a gente não apaga o Espírito. A gente não apaga o Espírito Santo que está dentro de nós. A gente não perde essa conexão com Deus. Então, por isso é importante, em tudo, dar graças. Beleza? Então, cada vez mais, busque momentos do seu dia para encontrar milagres, para agradecer pelas coisas, porque isso vai te manter conectado com o divino e vai te ajudar a perceber quando ele quer falar com você, quando ele quer te mostrar alguma coisa, né? E lembrando do ensinamento de ontem, né? Deus está no silêncio, às vezes ele está numa brisa suave. Então, tente enxergar Deus nas pequenas coisas, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Se esse nosso estudo tem te transformado, tem te ajudado, relata aqui, comenta, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acredita que pode ajudar, que pode fazer bem, né, para que todo esse momento possa chegar a cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas queiram começar a fazer esse desafio e que conheçam a palavra de Jesus. Perfeito? Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado por mais uma leitura, por conhecer um pouco mais da Tua palavra, dos Seus ensinamentos. Obrigado por hoje, por todos os momentos em que eu vivi, pela sede que eu senti, pela fome que eu senti, pelos metros e quilômetros que eu caminhei, por ter conseguido conversar com a minha esposa, conseguido sair hoje passear com o nosso cachorro no finalzinho da tarde. Foi maravilhoso, um momento que a gente sempre gosta muito. Obrigado, meu Pai, e continue abençoando as pessoas que estão aqui conosco, tentando buscar cada vez mais estarem próximas a você, que você possa cada vez mais fazer morada no coração delas, meu Pai. É isso, é sobre você, sempre. Amém. Tchau, tchau. Boa noite.